Olá! Magnífico dia, magnífica terça-feira, repleta de paz, positividade, disposição e força de vontade para realizarmos a vontade do nosso Pai durante todo esse lindo dia que se inicia agora. Deixa eu fazer um agradecimento aqui antes da gente iniciar a nossa leitura. Eu queria deixar claro que eu sou muito grata pelas mensagens que vocês me mandam. Peço desculpa por não conseguir responder todas, porque é bastante gente, mas vocês estão em todas as minhas orações. Todos os pedidos de oração que eu recebo imediatamente são entregues na mão do Pai. E aproveito aqui também para dizer que tudo que você pede em oração, o Pai escuta, mas é necessário que, além de você pedir a Ele, você busque observar o seu momento, independente se esse momento seja uma dificuldade no seu casamento ou a sua infelicidade no que você exerce hoje. Porque não basta só você pensar assim: eu estou com problemas no meu casamento, mas é necessário que você pense em qual parte do meu casamento está o problema. Porque quando você se autoanalisa, você consegue identificar onde exatamente está o problema. Aí você consegue perceber se você pode mudar, transformar esse problema em solução ou vai precisar de ajuda. Porque é muito fácil você generalizar tudo. Quem generaliza está olhando por cima, não está prestando atenção exatamente no que está acontecendo. Em contrapartida, quando você pede ajuda por não estar satisfeito com o que você exerce, bom dia, minha amada. Que a paz e o amor de Cristo sejam abundantes no seu dia e no seu coração. Estou aqui agradecendo primeiro o carinho, das mensagens que eu recebo e da conectividade que a gente vem abastecendo diariamente. E dando um conselho também, porque eu recebo muitos relatos de mulheres que estão com problemas no seu casamento. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que não basta só identificar que tem um problema no casamento em si, e sim em qual área esse problema está localizado, para que se possa prestar atenção onde de fato precisa ser prestado. Generalizar não traz a certeza, não traz a clareza do que a gente precisa resolver. Em contrapartida, tem outras pessoas que não estão satisfeitas, estão infelizes com aquilo que está fazendo. É preciso identificar dentro de si. Costumo falar que as pessoas hoje trabalham muito pelo dinheiro, então tem que se esquecer um pouquinho do dinheiro e pensar no que elas gostariam de fazer de verdade. Olhar para dentro de si e identificar de que forma que elas podem estar servindo ao próximo e realizando o que o coração pede ao mesmo tempo. Porque não há nada mais satisfatório do que você trabalhar com aquilo que você gosta. Então você compartilha o teu conhecimento de forma que você goste e é abençoado por aquilo. Você faz, você ama de fato o que você gosta de fazer. Quando você trabalha só pelo financeiro, eu preciso pagar minhas contas, então eu vou pegar o que vier. Você vai abrir mão da sua paz de espírito, você vai perder oportunidade de ver teus filhos crescerem, de participar como pessoa dentro da sua família por conta do financeiro. Então você vai contra tudo aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu durante a sua vida. Então quando você eu preciso de oração, minha vida está com problema, ou na pessoal ou no profissional, Deus tudo faz. Tá? Se o seu pedido está de comum acordo com a vontade dele, fique em paz, que o que você pedir vai ser realizado. Mas nós precisamos ser específicos. Quando você for orar, não pede superficialmente: Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, me ajuda. Mas analise qual área do seu casamento você está com problema. Porque aí na hora de você fazer um pedido ao Senhor, você é específico. E quanto mais específico você for, mais a sua oração é atendida. Então, obrigada mais uma vez pelo carinho. Vamos iniciar aqui a leitura do nosso livro de Atos. Hoje a gente vai fazer o capítulo 14, onde a gente vai continuar acompanhando a primeira viagem missionária dos apóstolos Paulo e Barnabé. Eles vão enfrentar um desafio hoje. E eu estava vendo aqui o quão fantástico é
a gente poder estudar um pouco o que aconteceu no passado, até para a gente atualizar as nossas vivências hoje. Porque hoje em dia a gente reclama muito de tudo. Ai, tá chovendo. Ai, tá sol. Ai, que vento. Ai, não sei o quê. E esquece que para a gente acessar, né, o que a gente de fato quer, nós vamos ter tribulações. E nessas tribulações a gente precisa ser forte e corajoso, como Deus nos criou para ser. Então, o capítulo de hoje, ele vai nos mostrar a resiliência e a constância desses dois discípulos, principalmente de todos em geral, mas hoje a gente vai falar desses dois, porque eles vão viver uma experiência assim, sabe, surreal, que se fosse trazer essa experiência para a atualidade, o evangelho talvez nem teria existido, porque eles já teriam desistido. Do jeito que as pessoas são hoje, né, as pessoas querem bênção, elas querem acessar, elas querem ser abençoadas, mas elas não querem pagar o preço. Sabe, elas querem tudo pronto, mastigado, e não é assim que funciona. Então, quanto mais clareza nós temos daquilo que a gente quer, quanto mais a gente se esforçar, ter constância mesmo, persistência naquilo que a gente quer, mais a gente acessa. Não é desistir no primeiro tombo, na primeira dificuldade ou na primeira pedrada. Isso aí só nos afasta. A gente não pode viver de forma aleatória. Nós temos que viver de forma intencional. É nisso que eu acredito, é nisso que eu vou me fortalecer, é nisso que eu vou me aperfeiçoar e só paro no dia que eu alcançar. Então o capítulo de hoje, ele, sabe, já tá transbordando antes de ler. Mas tá fantástico, graças a Deus. Vamos lá. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que criou uma grande multidão de judeus e gregos. Contudo, os judeus que haviam se recusado a crer incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes, para matá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Ou seja, eles ouviram por rumores de que os judeus estavam tramando matá-los e apedrejá-los, porque não aceitavam, né, as boas novas, não aceitavam a salvação, o evangelho em si, e instigaram, né, começaram a envenenar a mente dos gentios contra eles. Nisso eles foram para outra cidade, fugiram para outra cidade, aonde eles continuaram fazendo a obra deles. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que ali vivia sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana." A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque ele era o portador da palavra. O que aconteceu aqui? Esse povo era tão pagão, esse povo era tão ligado em deuses que não eram nosso Deus, que ao testemunharem o milagre, eles não ouviram nada do que Paulo e Barnabé falaram e começaram a tratá-los como se eles fossem os deuses deles lá, né? Um chamado de Zeus e o outro chamado de Hermes. E por sua vez chegou o sacerdote desse Zeus, né, cujo templo ficava diante da cidade,
trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ou seja, Paulo e Barnabé foram ali, levaram o evangelho, fizeram um milagre pelo favor do Senhor. Só que na cabeça daquele povo, quem os enviou ali, na realidade, né, que desceu em forma humana, foi esse tal desse Zeus, que era um deus dele, e o outro, né? E não havia nada que eles pudessem fazer para tirar essa ideia da cabeça daquele povo. Olha o que aconteceu. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram pelo meio do povo gritando. O desespero deles foi tanto. Antigamente tinha isso. Quando o homem sofria uma grande decepção ou estava com um sofrimento muito grande, ele rasgava as suas vestes. A gente lembra disso lá na época do José, do Egito, né, que o irmão dele mais velho, quando soube que os irmãos tinham vendido ele entrou em desespero e rasgou as roupas. A mesma coisa fez o pai, né? Jacó, quando soube que o filho dele tinha desaparecido, morrido, que os irmãos não contaram a verdade de início. Eles falaram que uma fera tinha comido José. Nisso ele entrou em desespero e rasgou as suas vestes. Então, esse ato de rasgar as vestes é como se ele estivesse de fato se abrindo para Deus e pedindo perdão, porque eles não suportavam aquela situação. E foi isso que Barnabé e Paulo fizeram. Rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade dando a vocês chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram muita dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecessem sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram da Etióquia e Icônio e instigaram as multidões. Lembra que eles saíram da outra cidade porque ouviram rumores de que os judeus queriam matá-los, apedrejá-los? Esse povo chegou na cidade durante essa confusão toda aí e envenenaram eles. O que aconteceu? Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Por Paulo não ter aceitado ser adorado, ser idolatrado como tal dos deuses lá, dos deuses dele lá, esse povo judeu chegou e fez a cabeça desses gentios aí, que acabaram apedrejando Paulo, jogando o corpo dele fora da cidade por achar que ele estava morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Ou seja, ele não morreu, ele sofreu, mas ele não morreu. Graças a Deus. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha isso. A gente já viu aqui, né, com o exemplo de Jesus, que é o mais importante de todos. Nós já vimos discípulos ser apedrejados, nós já vimos discípulos ser assassinados, tudo em nome do Senhor. João acabou de passar por essa quase experiência, né? Graças a Deus ele não morreu. Mas o que fica aqui? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, na nossa vida atual, nós vamos ter tribulações. Não está escrito que só porque Jesus fez aquele sacrifício de amor maravilhoso e obediência a Deus, que a nossa vida será flores, até mesmo porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Então nós vamos colher tudo aquilo que a gente semeia. Mas é importante nós termos a consciência que na nossa vida sempre haverá tribulações. Por melhor que sejamos,
por mais que nos esforçamos, vira e mexe, nós vamos viver tribulações, se é do nosso interesse acessar o reino de Deus. Continuando, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbítero em cada igreja e, com oração e jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. De Atália, navegaram de volta a Etióquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Quando chegaram, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, fazendo uma recapitulação do que a gente falou até agora, nesse capítulo. Como é importante a crença, você acreditar numa coisa correta que de fato vai te fazer crescer. A obediência é o não se permitir desviar do que se acredita. A persistência e a constância de estar sempre buscando viver da forma que você tem um direcionamento, você tem uma opinião formada. Eu sou de Cristo, eu quero acessar o reino e a minha vida é ser de fato um sacrifício, uma oferta viva, como diz a palavra do Senhor, que é a nossa vida hoje. A nossa vida é uma oferta viva, por quê? Porque a cada dia nós estamos nos doutrinando no Evangelho, nós estamos vivendo o que diz a palavra e estamos abrindo mão do que não agrada o coração de Deus. É uma renúncia que a gente faz. Eu renuncio aos prazeres mundanos, eu renuncio aos prazeres da carne, porque eu entendo que isso não satisfaz o Deus que eu sirvo. Então, quando a gente é intencional, não há espaço na sua jornada, você se abastecendo na palavra diariamente, você se fortalece, você cresce, mesmo que você não perceba. Quando você se dá por conta, você olha para o que você foi um dia e para o que você é, e você identifica a transformação que a palavra do Senhor faz na sua vida. E isso precisa ser valorizado, isso precisa ser enxergado, porque ao menor passo que você dá contra o coração do Pai, você sente, o Espírito Santo está ali contigo, você está conectado à fonte diretamente, diariamente. Então você está desperto. E essa consciência é o que nos faz diariamente querer acessar mais ainda. Quando a gente vê uma pessoa, vamos falar igual na palavra, né? A palavra diz assim: quando a gente vê uma pessoa falta de juízo, é aquela pessoa que está desconectada da fonte. E quanto mais desconectada da fonte a pessoa fica, mais fora da realidade ela vive. Sabe? As pessoas começam a se auto-enganarem. Quando elas fazem uma coisa de errado, elas sabem que erraram. Mas para elas é mais fácil, foi um mau passo, arrumar uma desculpa. Para onde a postura correta é: não, olha, eu errei, Senhor me perdoa, não é isso que eu quero para mim, eu fugi do meu propósito. Porque quanto mais sincero a gente é conosco, mais sincero a gente é com o próximo. Não adianta você querer ser sincero só para você e montar um personagem que não existe para agir com o restante do mundo. Essa é a clareza do propósito, sabe? Eu estava refletindo nos estudos que eu faço aqui e a cada capítulo que eu estudo, isso fica claro na minha mente. Que primeiro o Senhor sempre, mas depois nós. Por quê? Porque na medida que a gente está aqui caminhando na palavra do Senhor, a gente está construindo a nossa jornada. E essa jornada, ela precisa de fato ser de acordo com a vontade do Senhor. Então não adianta, não basta eu chegar aqui falando de mim, porque é mais fácil falar de mim. Não adianta eu chegar aqui e falar assim: gente, vamos estudar, vamos praticar, vamos guardar, se eu não faço isso. Porque eu não estou sendo sincera, primeiramente com Deus, que sabe tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, tudo que eu penso.
Que jornada é essa que eu estou querendo criar se eu não estou vivendo ela? Então, para a gente aprender de fato a viver pelos princípios do Evangelho, é viver mesmo pela palavra, é ter a consciência de o que se aprende aqui, a gente tem que guardar. E quando acontecer alguma coisa à nossa volta, nós temos que entrar ali com aquele aprendizado, que a gente, opa, peraí, mas a palavra do Senhor diz que isso aqui está errado, então, desculpa, mas esse não é o caminho que eu quero para mim não, tá? Ontem aconteceu algo engraçado, eu estava aqui reunida com a minha irmã e meu esposo, e a gente falando de festas, né? E eles falam festas, eu chamo de reunião de família porque é assim que eu vejo. Eu não me vejo mais em festas, não é ali que Deus me quer e eu já tenho essa consciência. Aí já pra minha irmã, então você não vai mais a festa nenhuma? Eu falei, não, não é isso. Exemplo, aniversário da minha sobrinha, teu aniversário, aniversário do meu cunhado, ali estarei. É minha família. Mas vamos na casa de fulano, vamos não sei o que. Como eu já fiz um dia, hoje eu não quero mais, porque eu entendi que essa não é a vontade do Senhor para a minha vida. Se é para a vontade do outro, tudo bem, cada um cuida da sua vida da maneira que acreditar. Para a minha, não serve mais. E tá tudo bem, eu não preciso brigar com ninguém. Eu preciso viver o meu propósito. Eu fui levantada para uma coisa e eu preciso seguir aquilo que eu acredito, aquilo que me faz bem. Porque à medida que você faz algo que não te agrada, a situação já está te mostrando. Se você não está feliz com aquilo que você está vivendo, é porque Deus não te quer ali. Se você continuar insistindo para agradar alguém ou para se sentir bem perante pessoas que, sabe, não fazem parte da sua realidade, você está indo contra o que Deus tem para você. Ou seja, você está indo contra o seu propósito. Então, a partir do momento que a gente compreende que o nosso dever é estar aonde o nosso coração se sente bem, é fazendo as coisas que o nosso coração fica leve, fica em paz. É ali que o Senhor quer. O nosso propósito é aquele. Então não é difícil, não é complicado quando a gente se determina a entender. Eu comecei a live falando dos pedidos de orações que eu recebo. E a maioria deles é: ora por mim, estou com problema no casamento. Ora por mim, estou passando por depressão. Ora por mim, estou passando por ansiedade. Eu falei um pouco do casamento, que é ao você identificar, né? Estou com problema no casamento. Mas qual parte do casamento? Tem tantas. Então, para você resolver, né? É preciso identificar qual área está precisando de atenção, qual área está precisando de resolução, de mudança. A gente precisa ser intencional e específico para a gente poder tratar. Vários pedidos sobre depressão e ansiedade. Aqui a gente fala sempre, depressão é excesso de passado, então vamos ressignificar, vamos pegar esse acontecimento, esse trauma, esse bloqueio, vamos ressignificar, vamos liberar o perdão para a gente poder acessar o próximo nível. Porque enquanto a pessoa ficar ali alimentando aquela ferida, abastecendo aquela má água, né, que é a mágoa que se guarda dentro de si, isso tapa a vista da pessoa, a pessoa não enxerga quem ela é, o que ela já conquistou e o que ela ainda pode acessar. Então é muito importante que aprendamos a identificar a causa daquela dor para poder tratar. Já a ansiedade, ela é excesso de futuro, então vamos ter a consciência de viver o hoje. O nosso poder de realização, de acesso é no hoje. O amanhã pertence ao Senhor e ele ainda não está pronto. Claro, temos que ter mente próspera, temos que pensar no futuro, mas não planejá-lo como se estivesse acontecendo. Isso causa ansiedade, frustração, porque quando você for viver o amanhã, ele não vai ser da forma que você idealizou. Isso não te faz prosperar, ao contrário, te causa impotência. E você sofre. Quando a gente fala assim, depressão tem cura, ansiedade tem cura, realmente tem, tá? Você pode escolher se entupir de remédio que vai acabar com a tua conexão com Deus e com a realidade, ou você pode escolher enfrentar as coisas que te limitam hoje, porque tá tudo na sua mente.
Você só precisa se dispor a sentar, conversar com alguém que possa te direcionar, identificar e ressignificar. Olha, a palavra do Senhor diz que tudo nós podemos em Deus que nos fortalece. Então não há nada aqui nessa terra que nós não podemos acessar sobre o favor dele. Então, a partir do momento que você acredita que você pode se curar, quem é que vai te impedir? Cadê o espírito de ousadia que Deus nos deu? Ele deu uma vida para cada uma de nós. Então, é nossa obrigação estar sempre buscando o nosso melhor. A gente fala assim, a palavra fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. E por que você não vai se abastecer de conhecimento? Estava conversando com a minha irmã ontem sobre o comportamento da minha filha, que está numa fase difícil na escola. Vira e mexe eu comento com vocês aqui. E aí eu começo a entrar como psicóloga na vida da minha filha. Porque a gente tenta conversar, Vocês conhecem a minha didática. Eu sou muito de conversa, eu sou muito do explicar, eu sou muito de trazer a clareza. E com a minha filha eu tô fazendo a mesma coisa. Senta aí, meu amor, vamos conversar. Por que você tá se sentindo assim? O que tá te levando a pensar tal coisa? Enfim, sabe, é uma fase que todas as crianças passam. É necessário para o desenvolvimento da essência e do caráter da criança, mas que é preciso ter controle. A minha filha, por ela me observar, eu sou o exemplo dela. Ela tá confundindo o você fazer perguntas com o que você ter resposta para tudo. Na cabecinha dela, ela acha que ela tem que saber todas as coisas. E por que ela pensa isso? Porque eu, na minha época, não tinha essa liberdade. Eu não podia perguntar tudo. As perguntas que eu fazia, a maioria não tinha resposta e ainda assim brigavam comigo. É assim, né? A gente aprende numa geração para não repetir o erro na próxima. Então, como eu não tinha as minhas perguntas satisfeitas, respondidas, o que eu fiz agora? Eu busco responder todas as perguntas dela. Então, o que eu não sei responder, eu busco saber. Peraí, filha, mamãe ainda não sabe, não, mas eu já vou te dizer. Vou, pesquiso, busco, acesso e vou lá explicar para ela. Filha, lembra que tu perguntou assim, assim, assim? Pois bem, é assim, assim, assim. Então, na cabecinha dela, ela tem que ter resposta para tudo, porque a mãe dela sempre tem resposta para ela. Só que ela está confundindo isso com o responder. Alguma coisa acontece de forma que ela não gosta, a pessoa está falando, ela está rebatendo. A pessoa está falando, ela está rebatendo. Então isso está errado. Ela tem que respeitar o adulto. E aí é mais uma terapia, e é mais uma conversa, e aí, enfim. É basicamente o que eu quero passar para vocês aqui. Nós adultos temos que nos confrontar. Nós adultos temos que parar de olhar para a situação no geral e começar a analisar ponto a ponto. Por que eu estou me sentindo assim? Por que o meu esposo falou uma coisa e doeu em mim? A Rose disse: acredito que ela queira corrigir outras crianças que agem de maneira diferente dela. Pode ser. Só que ali na escola ela tem que entender que ela é aluna também. E a professora tá lá para fazer isso. Entendeu? É maravilhoso. A Paloma, ela é uma criança muito inteligente. Só que aquele negócio é um processo. Ela tá passando por um período, né, de meio que confusão. A primeira parte do caráter dela tá se formando agora. Dizem que até os 7 anos de idade a criança descobre a sua essência. A partir dos 7 anos é que ela vai se munir de informação. Então é a partir de agora que eu preciso ficar mais atenta. Mas o que você falou faz sentido sim, porque aqui em casa ela é assim. Se o pai dela deixou uma roupa fora do lugar, ela já tá ali corrigindo ele. Se ele deixou um copo fora do lugar, ela já é aqui que deixa Paulo Roberto. Você tem noção? É assim. Então, eu falo, converso muito com o Senhor. Eu falo assim, eu sei que o Senhor tem grandes planos na vida da Paloma, mas me dá sabedoria para eu poder treiná-la de acordo com a tua vontade. Porque tem horas que eu vou te falar. É complicado até para mim, que estudo cérebro, estudo emoções, estudo o comportamento das pessoas. Até para mim, às vezes é difícil identificar.
Mas enfim, deixa eu fazer o resumo aqui das nossas lições para a gente continuar conversando. Lições e princípios do 14º capítulo do livro de Atos. Paulo e Barnabé realizam milagres em Listra, incluindo a cura do homem coxo desde o nascimento, demonstrando o poder de Deus e a autenticidade da sua mensagem. As pessoas em Listra os confundem com deuses pagãos e tentam oferecer sacrifício a eles, destacando a tendência humana de idolatrar o que é sobrenatural e impressionante. Você para analisar, é verdade, né? Hoje em dia, se você conta para uma pessoa um fato, uma coisa que tenha acontecido, que tenha provas, as pessoas muitas das vezes não acreditam e refutam. Mas quando você vem com uma coisa que aparentemente não é deste mundo, é sobrenatural, né? Não é natural, as pessoas querem idolatrar, as pessoas têm uma certa atração por isso, né? Então foi mais fácil para aquele povo pagão acreditar que foram os deuses pagãos deles que vieram em forma humana do que acreditar que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. E esses discípulos estavam apenas levando a mensagem de Jesus, o Evangelho. Como é que é incrível, incrível. Paulo e Barnabé se recusam a ser adorados como deuses e explicam que são apenas humanos, chamando as pessoas a se voltarem para Deus, o Deus vivo e verdadeiro, mostrando a importância de direcionar a adoração para o Criador. Apesar da oposição, Paulo e Barnabé continuam a pregar o Evangelho com ousadia, demonstrando a firmeza e a coragem necessária para enfrentar a perseguição. Eles também estabelecem líderes nas igrejas que fundaram, demonstrando a importância do discipulado e do desenvolvimento de uma liderança forte. É aquilo que a gente falou bem no comecinho. É a gente se manter naquilo que a gente acredita. Porque muitas coisas vão acontecer para nos desvirtuar. Muitas situações, muitas pessoas vão chegar, sabe, com as mais variadas conversas, principalmente querendo ajudar, né? Porque na maioria das vezes é querendo ajudar. O que acontece é o seguinte: quem sabe da sua realidade é você. Quem sabe quem você viveu foi você. Então é você que tem que analisar a sua situação. Você pode ouvir tudo. Você pode ouvir qualquer coisa. Mas você só agrega, só deixa entrar dentro de você aquilo que de fato vai te fazer prosperar. Então aqui, para mim ficou muito claro isso. Sabe, vieram os judeus, vieram as perseguições, vieram o apedrejamento, mas Paulo não se desviou do seu caminho. E ainda deixou a mensagem que na vida teremos tribulações, muitas, até a palavra muitas, não são apenas tribulações, são muitas, para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Então não importa o que aconteça, eu sempre falo isso, acho que vai virar minha frase. A fase que você vive não define quem você é. Quem define quem você é o seu propósito, é aquilo que você acredita, é aquilo que você busca com todo o seu ser, com todo o seu coração. Isso define quem você é. Resumindo, o 14º capítulo de Atos narra as experiências de Paulo e Barnabé em Listra, onde realizaram milagres, enfrentaram a idolatria do povo e continuaram a pregar o Evangelho com ousadia. Eles rejeitam serem adorados como deuses e enfatizam a importância de adorar o único Deus verdadeiro. Esse capítulo destaca a necessidade de firmeza e coragem diante da oposição e da importância do discipulado, e estabelecendo liderança na igreja. Em resumo, enfatiza a centralidade de Deus na obra missionária e a necessidade de uma resposta correta ao Evangelho, tanto por parte dos pregadores quanto por parte dos ouvintes. Cada um tem a sua missão, né? E todos eles precisam agir de acordo com o Evangelho. Tanto os influenciadores, vamos botar assim, né, nos dias de hoje, quanto aqueles que recebem a mensagem, né? Todos nós temos os nossos propósitos de vida. E para mim ficou bem claro, né? Bem nítido.
Todo dia na palavra a gente escuta o quanto é importante obedecer, o quanto é importante não se desviar do caminho, o quanto é importante a gente estar sempre em busca de informação, de conhecimento, enfim. Quanto mais a gente se abastece de conhecimento, mais a nossa vida é transformada. Mais cedo eu falei aqui que cada um de nós temos uma jornada. E durante essa jornada a gente identifica, nós como cristãos já fizemos a nossa escolha, nós escolhemos viver para o Senhor. E não adianta a gente só abrir a boca e falar, eu sou de Cristo, se a gente não praticar e de fato não permitir que o Espírito Santo faça a sua obra. Porque da mesma forma que eu aqui levo o Evangelho para você e o Espírito Santo faz a obra na sua vida, e eu não faço nada, eu sou só um mensageiro. Quem faz é o Espírito Santo. Então, da mesma forma que você recebe uma clareza, da mesma forma que você enxerga uma situação da forma que você não tinha percebido antes, pelo aquilo que eu falei, não foi eu que fiz nada, só te entreguei uma mensagem. A transformação vem do Espírito Santo. E o que você faz com essa clareza? Você guarda no seu coração e muda seu comportamento com ela. Toda vez que você for acessar ou querer realizar algo que vai contra aquilo que você aprendeu, imediatamente o Espírito Santo já vai te falar no seu coração. E isso é mudança de metanoia. É quando você não comete mais aquilo que você fazia que deixava teu coração triste. Eu venho identificando isso na minha vida diariamente depois que eu despertei da depressão. Quando eu parei de agradar a todos à minha volta e comecei a prestar atenção em mim. Tudo na minha vida prosperou. Não só na parte financeira, porque eu aprendi sobre o favor do Senhor a trabalhar dentro de casa, pertinho da minha filha. Não só nessa parte, eu agradeço muito a Deus por isso. Mas a pessoa que eu venho me tornando no decorrer desses anos, a transformação para mim é fantástica. Eu olho, como eu falei antes, para aquela pessoa que vivia lá atrás, fumante, depressiva, que não sabia se alimentar, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, não almejava nada de concreto. E eu me vejo hoje uma pessoa defensora da palavra do Senhor, que honro desde a hora que eu levanto até a hora que eu durmo, que em tudo que eu venho a fazer tem sempre Ele na frente. Senhor guia, Senhor me ajuda. A toda e qualquer pessoa que eu me relaciono aqui na internet, é sempre com intervenção profética que eu converso. Tudo que eu venho a responder você vem do que eu aprendo na palavra. E vou continuar me abastecendo de informação, vou continuar estudando, vou continuar, porque foi para isso que Deus me chamou. Então, propósito. Identifica qual é o seu. Eu tenho um propósito, eu gosto muito de cantar. Poxa, vamos aperfeiçoar isso aí. Vamos fazer uma aula de canto. Todos nós temos um talento. Não importa qual seja o seu, você tem que encontrar. Na minha juventude, quando eu tinha meus 20 anos, eu sempre tive facilidade com o público. Comecei cantando, depois fui trabalhar em supermercado, ou seja, eu estava sempre em contato com o público. Passei por um relacionamento de 15 anos, não deu certo, não era o que Deus tinha para mim, beleza, saí de lá, ainda em depressão. Anos depois conheci o meu atual esposo, graças a Deus eu chamo ele de meu varão valoroso. Não somos perfeitos, mas dentro do contexto da palavra do Senhor a gente vem buscando diariamente, graças a Deus. São quase 9 anos de caminhada, de jornada na presença do Senhor, com o Senhor presente em todos os momentos. Porque relacionamento que não tem Cristo, relacionamento onde você não chama Deus para fazer parte, não é relacionamento. Então, a transformação que se nota é surreal. Mas por que isso tudo vem acontecendo? Porque eu me devolvi para aquele que me criou. Como nós falamos ontem, se eu não me engano. As pessoas falam assim, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. E eu já tenho uma concepção contrária. Você tem que se devolver para Deus, porque Ele criou todas as coisas. Você que escolheu se desvirtuar do caminho, então você tem que voltar.
Você tem que se devolver, né? De coração e verdade. Porque quando você faz isso, de fato a sua vida é transformada. Porque você se entrega e deixa o Espírito Santo agir. Que fique a reflexão. Constância, persistência e obediência são as palavras de hoje. Vamos focar nisso. A obediência ao Senhor, a persistência, a constância de não se desviar. Não importa o que aconteça. Na vida teremos muitas tribulações, mas a gente não solta da mão do Senhor. Porque a gente sabe que sem Ele, aí sim a gente está lascado. Perdão. Vamos orar? Vamos nos conectar e agradecer a Deus por esse estudo, por esse direcionamento que nós vamos aplicar, tanto a obediência, quanto a persistência e a constância. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Pai, gratidão. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Obrigada pela Tua proteção e Teu divino Espírito Santo que está sempre nos direcionando. Pai, obrigada por esse estudo. Obrigada pela clareza de nós sermos objetivos, diretos, consistentes naquilo que o Senhor nos mostra positivamente em nossa mente. Que a mensagem seja gravada no coração dos Teus filhos amados, que de fato tudo podemos em Ti, Pai, que nos fortalece a cada dia. Não importa o problema, o desafio, a situação, nós temos o Senhor. Quem tem Deus tem tudo. E cada desafio, problema ou situação negativa tem aprendizado. Nós estamos sendo forjados, aperfeiçoados a nos aproximarmos mais e mais de Ti. Pai, obrigada pela clareza. Obrigada também por todas as mulheres que vêm despertando, Pai, através do Teu Evangelho. Obrigada pelas boas ações que estão sendo feitas. Obrigada pelos casamentos que estão sendo restaurados. Pelo simples fato de suas filhas amadas se posicionarem do jeito que o Senhor as manda. Pelo simples fato das mulheres exercerem o seu papel, fazendo o que elas nasceram para fazer. Que a cada dia, Pai, que a cada estudo, a Sua palavra entre com providência na vida dos Teus filhos amados e com o interesse deles buscarem se direcionarem da forma correta, se posicionarem da forma que o Senhor quer. Pai, Te entrego os nossos irmãos lá do sul, Te entrego o povo de Israel, Te entrego o nosso país em geral, Senhor, que a Tua presença e a Tua justiça esteja sobre cada um de nós. Te entrego as pessoas que estão adoentadas, Pai, nos hospitais, doença do corpo, doença da mente, a parte emocional que está completamente desconectada. Entra com providência ali, Papai. Conecta que esses irmãos, que esses abençoados se lembrem de quem são e se conecte diretamente a Ti, Pai, para que eles possam cumprir o propósito de suas vidas em paz. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A importância da gente saber quem a gente é o que define a nossa jornada. Então não sejamos aleatórios, não vamos na cabeça de outros que não vivem a nossa realidade, que não sabem o que a gente deseja, porque só Deus sonda os corações, só Deus nos conhece no íntimo. Então que a gente aprenda a respeitar o que nós acreditamos aqui dentro e busquemos botar isso para fora, porque eu posso criar um personagem aqui para agradar, mas Deus está vendo que eu não estou sendo sincera. Deus está vendo que eu estou criando uma mentira, e quem só se atrasa com isso sou eu. Porque você pode se beneficiar com a mentira que eu conto, mas eu não elevo a minha vida, eu não passo para o próximo nível. Então, é tipo assim, né, a própria palavra diz, você pode enganar o mundo inteiro, mas ao Senhor não se engana. Então, que nesse estudo nós sejamos obedientes a Deus, que nós acreditamos nele, e nós sejamos constantes e persistentes em não nos desviarmos dos princípios do Evangelho.
Pois, amada, obrigada pelo carinho da tua companhia, obrigada pela tua participação. Papai do céu te abençoe grandemente nesse dia e em todos os outros também. Sejamos todos luz e sal na terra. Beijo no coração e até o próximo estudo.